Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui a nossa mentoria sistêmica ao vivo. Minha convidada já chegou, deixa eu colocar aqui meu aparelhinho aqui. Aqui, muito bem, vou te chamá-lo. Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Oi! Bom dia! Bom dia! Deixa eu ficar mais longe aqui para depois ficar bom na edição. Tudo bem por aí? Tudo bem, tô um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Isso que eu ia perguntar, como se sente? Tô um pouco nervosa, mas tá tudo bem. Vamos enfrentar, né? Acionar a postura adulta e vamos. O ponto da comunicação, ele é bastante, né, importante, né, pra gente se soltando. Então, se você tá chegando aqui, você também fica nervosa quando chega numa live, como que a gente soluciona isso? Fazendo, enfrentando esse movimento, estando com alguém que traz uma segurança, que a gente possa ter um papo gostoso, que é o que a gente quer fazer aqui hoje. Então, para todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócios por meio da visão sistêmica, as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Ó, tem alguém que diz que está suando aqui só de ver. Então, o que a gente faz aqui? A gente trabalha com perguntas, Poliana traz perguntas aqui, e aí dentro dessas perguntas, as dúvidas dela são dúvidas reais, e aí dentro das dúvidas dela, essa dúvida pode ser uma dúvida sua também. A galera chegando. Então, se apresente, fale um pouquinho de você, o que você faz. Bom, eu sou Poliana, eu sou advogada e também facilitadora na aplicação da visão sistêmica no empreendedorismo. No empreender sistêmico, que é o nosso negócio, né, o meu negócio, eu tenho mais duas sócias, por isso eu falo nosso negócio. Tenho mais duas sócias que são duas psicólogas maravilhosas, que por acaso são minhas irmãs. E assim, o empreender sistêmico é uma coisa um pouco nova para mim, mas a constelação familiar já conheço, já faz uns 15 anos. E quando eu ouvi, né, de você sobre aplicar essa visão sistêmica no empreender, isso foi uma coisa que foi transformando a minha vida. Então eu falei, eu quero muito trabalhar com isso, quero levar isso para outras pessoas também. Tá. Então conta um pouquinho, né? Você é da turma 1 do programa avançado Empreendedorismo Sistêmico. Eu tô vendo entrar aqui uma galera do PAIS 2. Quem for PAIS 1, coloca aí a hashtag PAIS Turma 1, PAIS Turma 2. Conta um pouquinho, Poliana, como é que vem sendo para você esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Você é uma pessoa que está bem coladinha em mim ali, uma aluna bastante assídua. Como é que tem sido, quais têm sido os insights, as transformações? Foi uma transformação assim, que não foi só no campo profissional, né? Foi uma transformação de vida. Até assim, uma coisa que foi um símbolo, né? Vamos dizer assim, de tudo que me transformou é a questão que eu não dirigia, eu tenho carteira de habilitação desde os 21 anos. E depois que eu comecei a aplicar mais a visão sistêmica na minha vida, no meu empreender, a coragem entrou no campo, né? E eu comecei a dirigir. Então, assim, foi impactante em todos os sentidos. E uma coisa, assim, que me ajudou muito... Na verdade, ali, são várias coisas que me ajudaram, né? Mas essa questão do passo a passo, né? De carregar uma laranja só, de começar devagar, porque eu sou muito perfeccionista. Então, isso acaba atrapalhando a começar, porque eu não me permito começar lá do comecinho. Não, já quero chegar bombando, só que isso é impossível. Então, aí eu travava. E aí essa questão, não, vamos começar devagar, daquilo que está sendo leve. E aí foi indo, o passo a passo. Aí eu consegui sair da paralisia que eu estava. E eu também era rainha dos cursos. Até foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu ouvia você falar. É que se a gente começa a fazer muita coisa e não coloca em prática, a gente vai se emaranhando com aquilo. E eu era totalmente emaranhada, que eu era rainha dos cursos e não ia para o campo.
Então, assim, o ir para o campo é o que faz toda a diferença. Para experimentar, né? Então, ó, para vocês que estão chegando aqui, estamos com 93 pessoas. Hoje é dia de mentoria sistêmica. Então, a Poliana é da turma 1 do programa avançado. Ela traz questões cotidianas da rotina dela ali, do dia a dia. E a gente não trabalha só com a estratégia, né? Olhando apenas a estratégia. A gente vai olhar também as dinâmicas ocultas, que comumente é o que interfere da gente fazer o que precisa ser feito. Então, quem que a gente tem aqui? Provavelmente a turma 1 do Paz, a turma 2 do Paz, e também pessoas que vão participar da minissérie Empreendedorismo Sistêmico, que vai começar a semana que vem. Então, aqui você já está experimentando um pouco, né, o que a gente trabalha dentro do programa, quais são os movimentos. Então, é importante. Feliz que vocês estão chegando aqui para poder ouvir um pouquinho, né, de forma antecipada, também o que a gente vai vivenciar no nosso conteúdo da minissérie Empreendedorismo Sistêmico, Empreender é um Jogo de Adultos. Vou falar bastante dessa questão da nossa criança birrenta, né? Porque quando a Poliana fala desses movimentos, do que vem acontecendo com ela, é muito uma briga interior nossa. Vejam só que interessante, até 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Então é como se a gente girasse num piloto automático, né? A Beatriz colocou, conhecendo agora, farei a minissérie. Muito bem-vinda, Beatriz. Então, quando a gente vai compreendendo esse nosso movimento interno, que ele impede a gente de estar no estado presente, por que eu brinco bastante, né, e falo da criança birrenta e da postura adulta? Quando a gente está na postura adulta, a gente consegue cumprir os passo a passo, a gente consegue absorver bem daquilo dos cursos que a gente compra, então a gente consegue se movimentar do presente para o futuro. Quando está acionada, né, o que eu brinco chamando de criança birrenta, é quando a gente ainda está em outros lugares que não são presente. E esse envolvimento todo e essa influência toda, ela vem do nosso sistema. Né? Só que assim, então eu vou culpar o meu sistema de origem, papai, mamãe, os nossos avós, tal. Não, muito pelo contrário. Toda a nossa força está em quando a gente sabe honrar tudo que veio antes, tudo que eles fizeram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Né? Então, há movimentos, né, que vem vindo de geração em geração, aonde a nossa família, o nosso sistema está sempre fazendo o que pode, ou ao mesmo tempo está emaranhado dentro de vários contextos. Então, quando a gente dá um lugar amoroso para isso, que nós vamos para o nosso lugar dentro do nosso sistema, a gente para de brigar com a realidade das coisas, a gente para de ser vítima daquilo que não foi bom em um determinado momento da nossa história, seja na nossa infância, seja em negócios e projetos anteriores, em relacionamentos anteriores, a gente ganha força para poder seguir hoje no presente, né? Então, o Bert traz um ensinamento muito pontuado e muito profundo, né? Onde ele diz, o essencial é simples. E muitas vezes a gente está brigando com muitas coisas e dentro desse contexto de briga, o que acontece? A gente se distrai. E quem se distrai não consegue construir o seu negócio. Então, se eu quero empreender, se eu quero levar algo para um grupo de pessoas no qual eu possa contribuir e ajudar, esse ponto ele é extremamente importante. Quando eu venho para o presente, quando eu paro de acusar, de culpar ou de me posicionar como vítima, então desse lugar, energeticamente eu começo a ter força. Aí os clientes certos começam a chegar, os parceiros certos começam a chegar, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque eu atravesso o meu deserto, né? O que é atravessar o deserto? É quando você faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que seja difícil para você, porém você faz com dignidade. Um pouquinho do que a Poliana está dizendo, ó, desafiador para mim estar aqui. Mas eu estou aqui, eu estou disponível para fazer esse movimento aqui. Nossa, legal. Não seria melhor constelar direto o nosso sistema ao invés de descobrir possíveis dinâmicas? Uma constelação, Ju, ela é algo pontuado. É uma intervenção que você não constela o sistema todo, você constela uma questão. Então, quando eu tenho uma questão que ela está aqui em mim, ó, que ela já está me fazendo, ela está me pegando muito, ela não sai da minha cabeça, eu vou e faço. A constelação é uma intervenção. Você tem uma fotografia sobre um determinado tema, uma determinada questão, e você sai da constelação com uma nova visão, com uma nova fotografia. E aí você decide o que você vai fazer com aquela fotografia ou não. Então é sempre um processo ativo. Quando eu vou trazendo aqui a visão sistêmica, os conhecimentos, o que acontece? Às vezes uma dinâmica oculta que ela está em você, o próprio conhecimento já te libera. Você não necessariamente precisaria entrar em contato com
aquela dinâmica, né? Eu gosto de dizer o seguinte, às vezes tem questões, e não é só uma questão, são várias questões, elas atravessam a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, a nossa maturidade. Então, digamos que você esteja nesse movimento há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Por que uma constelação de 1 hora tiraria você de um lugar que você veio alimentando por tanto tempo? E não é que você precisa de 30 anos para frente, né? Então vai ser um tempo menor, talvez meses, talvez alguns poucos anos, né? Da questão da disponibilidade. O que nós não podemos ser, né? E eu vou usar um termo aqui, mas é bem esse termo mesmo. Nós não podemos ser levianos, achando que intervenções pontuadas e rápidas de uma terapia breve ali, ela vai resolver a nossa vida. Ela dá uma musculatura para o nosso próximo passo, para a nossa próxima visão. E ali a gente vai aprendendo a receber mais das coisas. Então é um conhecimento. Entende, Ju? Boa sua colocação aqui. Deixa eu só colocar uma coisa, né, de experiência minha com relação a isso. De passar, às vezes, por constelações, ter uma visão, mas não trazer aquilo para a minha vida para depois me relacionar com aquilo, né? E aí, às vezes, a constelação não teve tanto efeito, porque não pode parar ali, né? Se não virar um estilo de vida. E foi isso que o Paz trouxe para mim também. Eu tinha muito contato com constelação sistêmica, mas era uma coisa que era naquele dia. Depois, eu não me relacionava muito com aquilo. E o Paz fez com que eu trouxesse como estilo de vida e aquilo me transformou de verdade. E aí faz aquela constelação ter outra força. Vamos falar da constelação, mas poderia ser outro tipo de intervenção. Eu preciso estar num lugar bonito dentro de mim, que é onde eu confio que eu vejo algo novo e eu decido fazer novas ações. Sem ação não tem resultado. Não adianta, eu vou fazer uma intervenção, uma constelação, e depois eu vou ficar ali no sofá esperando aquilo que eu vi de bonito. Às vezes você vê uma coisa bonita, às vezes é uma coisa não tão bonita ali na constelação. Não funciona, né? Não funciona. Por quê? Porque toda a nossa vida é um processo ativo. A vida é assim, ó. Ou a gente está assim, ou a gente está assim. Você não consegue parar. Ou você está mais ou menos assim, né? Ou a gente vem fazendo esse movimento. Esse é um movimento que vem, que acontece pra gente, né? Como a vida flui. Então, quando a gente traz... Porque qual que é o processo? É um processo de autorresponsabilidade. Então, só que assim, é uma autorresponsabilidade. O que é bonito no sistema? Que é uma autorresponsabilidade que ela não é necessariamente intelectual. Então, há um momento intelectual onde eu trabalho o entendimento, mas eu começo a perceber a vida diferente e eu dou um lugar para tudo que veio antes de mim. Então, o conhecimento sistêmico, as competências que eu desenvolvo dentro do programa Avançado Empreendedorismo Sistêmico, que eu desenvolvo aqui com vocês nos conteúdos abertos também, não com tanta profundidade, mas a gente consegue ir até um determinado nível, não tão estruturado, né? Quais são os passos que eu vou dar, ele já vai trazendo o que pra gente? Uma nova compreensão. E quando a gente sai dessa coisa de força, dessa criança birrenta, que ainda está fazendo birra de determinadas coisas, né? A própria criança birrenta é quem acredita no passe de mágica. Então, assim, quanto mais perto eu tô da minha criança birrenta, mais eu acredito... Porque, assim, se eu acredito que eu vou fazer algo e que você que está me entregando esse algo é responsável por aquilo, eu estou terceirizando um processo de autorresponsabilidade. Isso é um processo de criança birrenta. O que acontece? O processo não funciona. Quanto mais eu me entrego, né? E quanto mais eu me entrego aquilo que eu vejo como respeitoso, como sagrado, que eu estou recebendo ali de um professor, de um mentor, de uma mentora, de uma professora, e eu estou recebendo esse movimento todo, e eu começo a praticar esse movimento na minha rotina do dia a dia, para onde eu vou indo? Eu vou indo para a leveza, né? E aí, outro ensinamento de Bert, o sucesso é leve. Lê, mas eu estou trabalhando 14 horas por dia, mas você vai ver que você faz aquilo com propósito. Você vai ver que você faz aquilo dentro de um contexto que talvez seja um momento que o teu trabalho esteja exigindo esse movimento, até que depois aquilo se equilibre, vá para uma quantidade de horas menor, você já está automatizando os seus processos, mas eu atravesso isso como? Do presente para o futuro. Quem está preso no seu passado, quem ainda está preso no seu passado, né, quem ainda está repetindo padrões familiares. Então, por exemplo, se eu venho de uma família de muita escassez,
é um esforço tremendo que eu tenho que fazer para ser uma pessoa abundante. Por quê? Porque dentro do meu sistema, para eu pertencer, quanto mais eu sou, quanto mais igual eu sou aos meus iguais, mais leve eu me sinto, né? Mais inocente eu me sinto. Então a gente precisa aprender a atravessar o deserto, que é um processo de consciência de culpa, onde eu vou fazer esse processo diferente. Percebe que são vários pontinhos que a gente vai trabalhando? E até assim, essa questão do dar um lugar, né? Ao invés de que eu era sempre uma pessoa que ficava brigando comigo mesma. Mas quando você dá um lugar para aquilo, porque você tem que olhar, né? Não adianta, o sistêmico é bem isso. Você acontece, se repete para você olhar para aquilo. Você fica brigando contra aquilo, não dá certo. Então, para mim foi um ponto-chave. Dar um lugar para as minhas inseguranças, para os meus medos, e olhar para aquilo e ir para o campo e colocar em ação. E ver que não é tão, né? Porque assim, quando a gente colocou uma coisa como verdade, aqui ó, Despertar 360, eu estou encantada com todo esse conhecimento de vida, já estou aplicando tudo desde quando eu comecei a seguir a ler. Bacana, é isso aí, essa é a intenção. É a forma de ver, o que a Poliana está dizendo. Então, é uma visão que vai mudando. Só que quando essa visão muda? Quando eu recebo os conhecimentos, quando eu recebo os ensinamentos. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, quando você experimenta uma informação nova, um conhecimento novo, né? E você precisa transformar ele em experimentação, porque você não precisa acreditar se ele é verdade ou não. Você experimenta ele em você e vê para onde ele te leva. Então, Poliana, quando você conta que você fala assim, ó, eu comecei a dirigir, aí você não gravava vídeo, agora você está fazendo vários reels assim, super conectados com o seu produto, com o seu serviço, você, né, brinca, traz isso. Então, o que acontece? Você deu um passo, funcionou. Você deu outro passo, funcionou. Você deu outro passo. Daqui a pouco você está o quê? Num movimento 100% fluido, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito, sem se preocupar com a aprovação do mundo externo. Então, a nossa criança birrenta, ela fica girando em torno da onde? Eu preciso da aprovação do mundo. Eu preciso fazer isso. Você começou a live falando a questão do perfeccionismo. Eu preciso fazer, preciso estar perfeito. Só que a perfeição do andar de bicicleta, ele vem depois de algumas quedas. Ah, eu não quero passar pelas quedas. Eu quero sair só quando estiver perfeito. Talvez leve tanto tempo, e isso vai gerar toda uma desconexão de prazos, de você ficar com um acúmulo de conhecimento e não fazer esse movimento. Então, quando a gente está próximo a pessoas que elas já estão em movimentos e guiando e tendo resultados que a gente quer ter, é um movimento onde a gente cresce, né? E de pessoas que estão a poucos passos. Por que correr com uma laranja só é sucesso? Porque você coloca algo no ar ali onde você está a poucos passos também daquela pessoa e você tem uma interação maior. Porque quando a pessoa já está 100 passos na sua frente, eu tenho como objetivo, sei lá, faturar 300 mil reais esse ano. Eu vou aprender com quem já está faturando 20 milhões. Talvez essa pessoa nem lembre mais como que é você faturar 300 mil reais no ano, 200 mil reais no ano. E quando você está próximo a alguém que está ali 2, 3, 4 vezes a mais daquilo, é um outro movimento, tá tudo muito fresquinho, né? Porque o que uma pessoa que fatura 1 milhão por ano faz é diferente do que uma pessoa que quer faturar 100 mil reais faz. Então eu preciso ter isso fresco para poder colocar esse movimento na mão dessa pessoa. Só que o que é a base de faturar 100 mil, 1 milhão ou 20 milhões? É a sua musculatura, é a sua força de ação. 80% diz respeito a quem a gente é e 20% que a gente faz. Então, quando eu compreendo as dinâmicas ocultas, quando eu aprendo mais o sistêmico é um dos caminhos. Ali tem outro caminho para ter resultados? Claro que tem. Né? Tem várias pessoas, né? Então, fazendo outros caminhos. Esse é um caminho, de todos os caminhos que eu fiz movimentos, esse foi o que mais me trouxe leveza, esse é o que veio para o meu produto. Então, quer dizer, eu trouxe a visão sistêmica para o meu produto, por quê? Por conta das transformações que ela fez na minha própria vida. Então, eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma experiência de vida sendo repassada. Então, só que antes de eu viver o sistêmico, eu preciso trazer os ensinamentos. Quais são os ensinamentos? Quais são os exercícios sistêmicos que eu preciso fazer? Quais são as compreensões intelectuais que eu preciso ter sobre aquilo? Quais são as experimentações dentro do meu coração para o movimento fluir? Bom, você tem perguntas aí para nós? Sim. Olha, o pessoal está bem participativo hoje. A partir da primeira live que vi sua, tenho mudado a cada dia.
Estou aprendendo a ter segurança nos meus atos. E segurança é tudo, né, Wanda? Quando a gente vai indo para esse lugar de segurança. E, ó, vou falar uma coisa sobre isso. Às vezes a gente quer entregar algo, eu vou fazer um conteúdo, vou fazer uma live, vou conversar sobre aquilo que eu já tenho como produto ou que eu quero ter como meu produto, que eu chamo carinhosamente de minha laranja. Esse movimento que a gente tem, né? Esse nosso impulso que a gente acha que tem que ser perfeitinho, na verdade, o que as pessoas querem? As pessoas querem a nossa humanidade. Então, se eu venho aqui muito professorona, muito dando uma de gostosa nos meus resultados, vocês vão se desconectar de mim. Agora, quando eu venho aqui e conto para vocês a real, quando eu venho aqui, às vezes eu venho e conto mais os meus desafios, o que eu estou passando, eu conto de desafios que eu estou passando no momento, tudo que eu tô, os desertos que eu estou atravessando, aquilo que eu estou fazendo, como que eu consegui trazer esse ponto de mais constância, mais seriedade para o meu negócio, eu estou mostrando que eu sou igual. E todos nós, se a gente... esse é o mundo real. Uhum. Então, quando eu trago a minha vulnerabilidade, quando eu trago a minha humanidade, o que eu estou trazendo? Exposição e vulnerabilidade. Ale, e quem não gostar da minha exposição e vulnerabilidade? Essa pessoa provavelmente não vai ser um possível cliente seu. E tá tudo bem. Essa pessoa está em outra frequência, essa pessoa talvez não tenha valores parecidos com os seus, ela vai acompanhar outras pessoas. Mas nós, que estamos no movimento mais parecidos, que temos esse ponto relacional, esse ponto gostoso da gente se relacionar e falando as coisas como se nós estivéssemos numa grande roda, batendo um bom papo sobre a vida, sobre a criança birrenta, sobre a postura adulta e sobre o objetivo em comum que nós temos aqui, que é já estar empreendendo ou querer empreender em algo, fica tudo muito mais leve. Sim. Quer ir para as perguntas ou vai responder mais alguma? Vamos ver o que tem aqui. Eu também estou mais segura, porque são etapas, ciclos. Faço, vejo o resultado, vou vivendo, é isso aí. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Legal. O Valério colocou, gente, que delícia de live. Estou amando. Muito bom. Coloca as perguntas, suas perguntas são muito boas, aí eu vou respondendo elas aqui. A primeira pergunta é assim, no dia a dia, o que a gente pode fazer para trabalhar as dinâmicas ocultas com relação à escassez? Principalmente, crença limitante com relação a dinheiro. A dinheiro, tá. Tá. A observação, né? Como é que eu trabalho essa dinâmica oculta no dia a dia? Então, vamos pegar um exercício aqui para... Né? Porque eu tô vendo que tem muitos praticantes que vocês pegam os exercícios e vão fazer. A gente vai usar o que a gente usa como base dentro do PAIS, que é a teoria do quem em mim. Teoria do quem em mim. Então, tudo que estiver ligado a esse ponto, né? Como é que eu trabalho no dia a dia essa coisa da escassez? Então, sei lá, eu quero comprar alguma coisa... E aí, eu não tenho dinheiro, não consigo, não posso comprar. De repente é uma coisa supérflua que você não precisa naquele momento. Mas às vezes você pode estar tendo uma ação dessa com algo que seria primordial para você levar o seu negócio para um próximo nível, algum agrado que você vai, né, que você vai fazer para você. Então você vai usar a teoria do quem em mim. Quem em mim toma essa decisão? Quem em mim toma essa decisão? Então, quando eu não quero fazer isso, quais são as regras? Ou seja, quais são as crenças no que eu acredito e que por acreditar eu não quero, eu estou vendo aquilo como um ponto de escassez. Então, quando a gente começa a se perguntar as coisas, nós vamos começar a ouvir uma história dentro da cabeça da gente. E provavelmente essa história foi instalada lá atrás. Então, talvez a gente ouviu a nossa mamãe, o nosso papai cheio de amores dizendo pra gente, olha, tem que poupar, olha, opa, estei aqui. Olha, não pode gastar dinheiro com isso, com aquilo. Então, a gente vai ver que tem uma voz que está segurando a gente. Por quê? Porque a teoria do quem em mim ela é simples e poderosa. Porque até 95% das nossas ações são inconscientes. A gente está fazendo no piloto automático. Esse é um movimento que você vai usar. Então, você vai usar a teoria do quem em mim. Você precisa ter como conhecimento que até 95% das suas ações elas são inconscientes, das nossas ações elas são inconscientes. Então a gente vai trazendo a consciência, isso vai diminuindo. E que esse ponto que você vê como de escassez, de não tomar uma decisão, de não fazer algo, foi algo que foi instalado muito lá atrás. Lá no nosso sistema.
Então é como se você... Porque assim, ó, o que é uma crença? Uma crença é algo que eu não duvido mais. Por isso que é difícil trabalhar crença. Porque aquilo que você toma como verdade, você não questiona. E por não questionar, você não vê novas alternativas. Então, quem em mim sente esse ponto de escassez? E onde ele foi instituído? Ele foi instituído lá atrás. Tá, só que hoje eu posso fazer isso? Se eu tomar essa decisão, se eu tirar esse dinheiro daqui, eu tenho força de ação para fazer outras coisas, outros movimentos, e você vai ver que você tem. Então, a questão ligada à escassez ou qualquer outra coisa é a gente começar a se questionar. Porque vocês vão observar que a gente sente angústia, que a gente sente tensão, que a gente sente medo frente a determinadas decisões, porque eu aciono dentro de mim um gatilho de sentimentos emocional que ele não está acontecendo no aqui e agora. Então, por exemplo, medo de gravar uma live. Você não tem medo da live. Você tem medo de algum outro movimento que foi acionado lá atrás, onde de repente você passou por uma questão de vergonha, onde as pessoas ou disseram para... Isso aqui, isso pode ter sido instalado em você com 3 aninhos e você nem lembra da situação. Então, no presente, há segurança. No presente, eu não preciso viver um movimento de escassez. No presente, eu posso ver que eu estou vivendo... hoje eu estou com dinheiro apertadinho. Mas assim, quando você olha, quais são as outras áreas que você está vivendo a abundância? E você não tá e você está deixando de ver. Então, quando eu me alimento da abundância em outros movimentos, eu começo também a liberar o ponto de escassez. É quase um despertar. E é um diálogo, então, é um diálogo com essas crenças, né? Para eu ir, na verdade, no meu caso, é muito com relação ao cobrar, né? Dificuldade de cobrar um valor. Nossa, fico... se a pessoa não paga, daí eu acabo deixando passar mais tempo, ou cobrar o valor justo. Mas eu já entendi, é o conversar consigo mesmo, com suas crenças, ver onde que está enraizado e ir trabalhando no dia a dia mesmo, esse diálogo. Esse é um primeiro despertar, esse é um primeiro acordar. Ok, então eu vou olhar para coisas simples, coisas cotidianas. Tá, mas eu estou vivendo a escassez em relação a cobrar o preço. Aí são outros movimentos que a gente precisa trabalhar. Entendi. Então, assim, cobrar um preço justo está muito ligado à segurança que eu tenho naquele produto ou serviço que eu vou entregar. Por isso que correr com uma laranja só é forte. Quando você corre com uma laranja só, para onde eu estou te levando? Eu estou te levando num ponto onde você vai vender um produto que você tem segurança. Tem gente que tem dificuldade de passar o preço porque está entregando uma coisa que não está congruente com a sua própria história. Então, por exemplo, o que você faz? Eu sou, sei lá, terapeuta de alta performance XPTO. E a pessoa não tem alta performance XPTO. Então, ela corre com um saco de laranjas e ela quer fazer esse movimento. Quando ela tem que falar o preço, ela não dá conta. Então, percebe? Isso é uma coisa diferente do que uma crença sobre dinheiro. Outra coisa, dificuldade de falar o preço. Às vezes, o meu nível de comprometimento relacional com o outro, ele também não está bem alinhado. E quem não se alinha relacionalmente bem dentro do seu sistema, pode ver no cliente uma figura que não é o cliente. Eu estou vendo a minha mãe, estou vendo meu pai, estou vendo minha criança interior, eu estou vendo as tensões que eu passei na minha infância. Então, o sistema que ele vai dando esse alinhamento para a gente, onde a gente vai ter mais segurança. E você vai vendo que é um pouquinho por vez. Você é a prova disso, no movimento que você coloca. De repente eu começo a dirigir, de repente eu começo a fazer conteúdos, de repente eu começo a ter mais segurança para passar o meu preço, de repente a minha qualidade relacional com as minhas sócias, ela está diferente. Percebe que é como se a gente fosse subindo degrau por degrau. Esse é o movimento que a gente vai fazendo. Sim, certo, é isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Então, tá. Vamos falar um pouco sobre sociedade, então. Se um dos sócios tem, voltando para as crenças relacionadas a dinheiro, se um tem e o outro não tem, isso vai interferir na venda? Se um tem crenças... crenças... dos dois se misturam, sabe? Sim, o campo dos dois se misturam. Então, assim, nós vamos montar uma sociedade. A primeira relação mais importante dentro da sociedade... Então, eu sou sua sócia e a gente tem clientes.
O cliente é importante, o que veio antes é mais importante do que o cliente. O que veio antes? Primeiro, eu me juntei a você. Então, esse alinhamento de sócios, né, esse movimento, ele é super importante para o sucesso de um projeto. Então, quais são os pontos que a gente tem que trabalhar? Primeiro que o mais importante do que o cliente, porque a gente vai seguir a ordem, é sistêmico. O que veio antes tem precedência. Então, primeiro eu me juntei a você. Se a gente se juntou, a gente tem que ter um objetivo comum. Esse objetivo comum é uma transformação, é um produto, é um serviço, e ele está ligado a um grupo de clientes. Então, a gente precisa ter entre nós uma conversa para a gente fazer um alinhamento de valores e de crenças. Se você acredita que haverá abundância dentro do projeto, que o cliente virá, e a outra pessoa, ela só está pensando na escassez, no medo, na verdade ela está agindo com medo, que o cliente não virá, que ninguém vai querer pagar preço sobre isso e tudo mais, é claro que vocês estão em frequências diferentes e vai haver uma interferência. Então, quanto melhor eu estou dentro de mim, melhor eu posso qualificar o ponto, porque eu não preciso mudar o meu sócio, eu só preciso identificar se aquele é o sócio correto. Entendi. Esse é um movimento. Qual é o outro movimento? Tem pessoas que elas mudam só de estar na sua presença. Então, quando uma pessoa ela está bem pautada, né, sistemicamente, ela está no lugar dela, ela está bem alinhada, ela tem força de ação, ela tem maturidade, ela é uma pessoa que experimenta a vida, essa pessoa se torna uma pessoa magnética. Então, se alguém chega perto dessa pessoa, a convivência com essa pessoa for algo importante para essa pessoa que tem crenças limitantes, o campo automaticamente transforma essa pessoa, se ela estiver disponível a isso. Se você tiver uma pessoa fraca e uma mediana, a fraca puxa a mediana. Entendi. Fraca no sentido de crenças limitantes, né? Talvez eu não tenha usado nem a palavra mais adequada. Agora, se você tem uma pessoa, forte, e uma pessoa mediana ou fraca, a mediana e a fraca ficam fortes. Agora, o médio é levado pelo fraco, por quem está com mais, né? A bolsinha de crenças limitantes, para aquele projeto, ela está mais forte. Então, essa bolsinha tem mais forte, né? Porque o médio, ele é muito suscetível, ele fica muito vulnerável a movimentos. Então, para eu trazer uma pessoa que tem muitas crenças para perto de mim, eu preciso ser uma pessoa que eu tenho muito bem estabelecida essa força, e não é que eu mudo aquela pessoa, porque a melhor forma da gente gerar transformação, mudança em outra pessoa, é através do exemplo. Entendi. A gente tem visto muito isso no Paz, vocês falam muito isso para mim. Então, toda vez que eu estou contando algo, que eu estou falando que eu vou trazer um exemplo, eu conto para vocês um caso real, vida real. Ó, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, não deu, eu fiz isso, mexeu comigo, isso me impactou. A gente se conecta mais, né, com o exemplo. Se conecta mais. Então, percebe que a gente não precisa fazer mudança em ninguém? Então, respondendo sua pergunta, se interfere. Antes do projeto, interfere diretamente, e antes de eu tomar a decisão se eu vou seguir em sociedade, eu preciso ter se essa pessoa ela está seguindo para o mesmo caminho, se nós estamos olhando para a mesma coisa. Estamos montando uma sociedade. Eu penso no projeto de um jeito, você pensa no projeto de outro, vocês estão montando 2 projetos e não um só. E esse é um processo relacional. Então, quando eu trago um sócio para perto de mim como muleta para algo que eu não estou conseguindo fazer e movimentar em mim, isso é muito perigoso. Não dá certo. O projeto não dá certo. Até assim, a próxima pergunta é nessa linha também, né? Como eu falei, o Empreender Sistêmico, que é o meu negócio, sou eu e mais 2 irmãs, 2 psicólogas. E aí eu queria saber quais os principais pontos de atenção quando a gente monta um negócio familiar. Tá. Primeiro, não misturar, né? Que é o mais difícil. Então, assim, qual foi a decisão? Porque às vezes a gente tem o que é empatia, essa conexão, me sinto mais segura com as pessoas da minha família e tá tudo bem. Tende a dar muito certo. Tem muita empresa familiar e a gente vê muito sucesso aí dentro de empresas familiares, né? Há uma força se movimentando. Então, a gente precisa olhar para aquele projeto, um pouquinho do que eu falei antes, e ter um ponto em comum dentro de tudo isso. Né? Então, assim, a gente montou um negócio e aí eu fico fazendo coisas, uma fazer coisas para agradar a outra.
Ou assim, ó, já que eu ouço muito isso quando eu tô atendendo sócio. Já que eu decidi A, eu deixo você decidir B. Não, não pode. Então eu tô como irmão, como irmã, equilibrando isso, né? É tipo, eu vou, já que eu tomei uma decisão, você toma outra. Não é assim que funciona, né? É outra coisa importante entre sociedade, entre irmãos, a gente olha duas coisas. A gente olha a ordem do irmão mais velho para o mais novo. Ah, quer dizer que o mais velho manda mais do que o mais novo? Não necessariamente, porque a gente olha duas coisas dentro do negócio. A gente olha a ordem de quem chegou primeiro e a gente olha também aquele que mais serve ao projeto. Então, quem vai liderar o projeto? Precisa ter um líder. Quem lidera o projeto? Quem nós vamos seguir? Quando esse líder ele está no irmão mais velho, tem uma funcionalidade, tem uma leveza muito maior. Mas quando a gente tem a compreensão de que apesar do irmão mais velho, o mais novo é quem trouxe o projeto, ele tem essa veia de liderança e há uma conexão entre eles, então esse é um movimento. Então, esse é um movimento que ele dá certo. Então, o que a gente vai olhar aqui, né? Como é que nós estamos tomando as decisões? E não como, né? Porque a gente pode entrar um pouco naquele campo, naquela esfera lá do passado e começar a falar, tá vendo? Você faz igual você fazia quando a gente era criança e brigava pela boneca. Pode ser até que a gente seja arremessado por pensamentos, por sensações do passado. Por quê? Porque tudo está acontecendo aqui agora. Então, a ordem dos irmãos é importante, a ordem daquele que mais serve a empresa ser visto pelos outros. E a pergunta primordial é quem é o líder? Quem vai liderar? Quem é a líder aí do projeto? E não, o a gente líder dividiu pode certinho. mudar? O líder pode mudar ou não? Pode mudar. Pode. Quando o líder muda, aquele que os outros dois veem, as outras duas veem como líder também, e olhar se aquela pessoa dentro do projeto ela está servindo melhor a alma da empresa, né? A alma do projeto do que está sendo ali. Entendi. Gente, vocês estão muito falantes aqui hoje, estou adorando isso daqui. Como dividir? A Lidiane perguntou algo aqui. E quando é uma sociedade entre marido e mulher, também, quem é o líder, toma cuidado para não misturar, brigou lá no trabalho, acabou o casamento. Eu já vivi esse movimento aí, isso não é moleza, não. Isso é bastante dificultoso. Então, ter bem separado, né? O campo do relacionamento de casal versus o campo dos negócios. E como é que a gente está dividindo? Como que a gente divide coisas dentro do projeto? O projeto serve a alguém, esse alguém é o cliente. Então, a nossa divisão não é porque a Poliana ficou com um pedaço e aí eu fico com outro pedaço que sobrou. Não, a gente tem que ter essas divisões bem estabelecidas, né? Realmente aquilo que serve ao cliente, aquilo que serve o projeto, aquilo que serve um bem maior. E aí eu faço essas divisões. Ah, já que eu estou fazendo isso, você faz aquilo. Isso não tem força, né? E às vezes a gente vê a divisão sendo assim. Como eu gosto de fazer isso, você gosta de fazer aquilo, cada um faz. E às vezes fica um pedaço solto ali de algo que seria muito importante. Então, a gente não mesclar, não misturar os sentimentos aqui, né? É como se a gente fizesse uma mistura de sentimentos. Então, quando você tá já constelei muitos casais sócios. Muitos, né? Então, a primeira coisa que o campo traz, que o campo mostra pra gente é que precisa trabalhar, né? E fazer esse alinhamento. A partir dali, enfim, novos movimentos eles se mostram. Marido e mulher, dividir obrigação, deixa eu ver aqui. Eu tinha uma pessoa como sócia, onde tínhamos o mesmo objetivo, eu quis trabalhar como empregada. E eu mantenho a empresa. Tenho que terminar essa empresa? Eu tinha uma pessoa como sócia, onde tínhamos o mesmo objetivo. Eu quis trabalhar como empregada. Então, acredito que você saiu, você foi para outro movimento de CLT. E eu mantenho a empresa. Eu tenho que terminar a empresa quando algo encerra-se um ciclo, chegou ao fim, eu preciso trabalhar um término disso. Então, se a empresa não está ativa, essa sócia não existe mais, você só está com essa empresa aberta, a resposta é sim. Né? Por quê? Porque eu encerro o ciclo, eu fiz algo, e esse algo teve começo, meio e fim, deu certo, não sei como é que tá. Aí depois eu tenho que fazer o encerramento dela sim, né? Aí eu libero aquilo. Aí a Bruna colocou aqui da constelação, por isso falamos que mesmo fazendo uma constelação em nós, acaba reverberando em todos os que estão à volta. Sim, porque na minha família acontece muito isso. Sim, por quê?
Digamos que você é uma pessoa que você está fora do seu lugar. Ah, eu sou salvadora, eu quero cuidar da minha mãe, do meu pai, meus irmãos pedem, eu sou aquela pessoa que vai e faz tudo, né? Que é o que a gente vai chamar de postura salvadora. Quando você está nesse lugar, você perde muita energia. Provavelmente a sua vida relacional não está boa, provavelmente suas finanças não estão boas, provavelmente seus projetos. Por quê? Porque no lugar de você estar cuidando da sua vida, dos seus projetos, do seu movimento, você está muito salvadora cuidando da vida das pessoas, não deixando as pessoas passarem pelas dores que elas precisam, por exemplo. Quando o sistêmico traz isso pra gente, a gente acorda para isso, Ale, como que você sabe disso? Eu já estive nesse lugar, gente. Aí o que acontece? Quando você vai para o seu lugar, você sai do lugar de mãe das pessoas, de salvadora das pessoas, de mandona das pessoas, eu vou para o meu lugar. De pequena para os meus pais, para os meus avós, para todos os que vieram mais velhos. Eu passo a me relacionar diferente com os meus irmãos mais novos, não levando questões que são minhas para que eles resolvam, por exemplo. Eu vou para esse lugar, o que acontece? Se eu fui para o meu lugar, todo mundo é obrigado a ir para o seu. Então, naquele ponto relacional comigo, todo mundo é obrigado. Por isso que mexe, né? É como se fosse um fio mesmo. É como se fosse um lugar mesmo. Eu estava aqui, eu vim para cá. Só que esse é o meu lugar. Quando eu volto para cá, esse lugar que eu estava ocupando, ele ficou vazio. O dono dele vem para ele. Então, por quê? Porque é um movimento, é um fluxo meio que natural. Então, né, é mais ou menos isso, Bruna, que acontece aqui. Porque a Bruna viu na prática. Ela falou, quando eu fiz um movimento, começaram a acontecer outras coisas, né, dentro do meu sistema, porque você vai. E porque quando a gente vai para essa postura mais leve, o que acontece? A qualidade das nossas relações mudam. Então, no lugar de você ir conversar com alguém da sua família, ou da sua equipe, ou um amigo, ou seu marido, a sua esposa, e você já ir com aquela postura de quem já sabe o que aquela pessoa precisa para dar o próximo passo dela, você passa a ser uma pessoa ouvinte. Desse lugar a pessoa consegue concluir aquilo que ela precisa, e a pessoa fala, então você sempre diz como eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer? E aí você diz para ela, dentro de você essa é a resposta, você tem força para isso. E aí você coloca essa pessoa onde? No lugar dela, de força, de quem veio aqui nessa vida para cumprir os desafios dela. Então você se relaciona. Porque muitas vezes também essa postura da gente querer ajudar é meio que uma arrogância também, né? Da gente achar que o outro não dá conta, não consegue. Então até... ou pode ser um amor, não necessariamente, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar o ponto, né, da arrogância, vem muito da postura, como a pessoa conta aquilo. Às vezes é um amor cego mesmo. É uma coisa de um senso de proteção. Tem o ponto da arrogância, quando a pessoa diz assim, eu preciso ajudar a Poliana porque ela não dá conta sozinha. Ela sempre... Percebe? Isso é uma arrogância. Sim. Agora, quando eu falo assim, cara, como é que eu não vou fazer? A Poliana é minha irmã. Eu tô ali com ela, percebe? Isso não é uma postura arrogante, mas elas têm o mesmo efeito. Entendi. Né? Mas elas têm o mesmo efeito. Então, a posturas. E sempre que a gente vai... O bonito do sistêmico é trazer também pra gente esse lugar, esse ponto relacional, esse lugar onde a gente se relaciona com o que é. E nem tudo, né? E nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente gosta, enfim. Mas a gente vai aprendendo a entrar nesse lugar de relacionamento mesmo, de saber que a vida não é boa ou ruim. A vida é boa e ruim. As pessoas não são boas ou más. A mesma pessoa é boa, a mesma pessoa é má. Depende do contexto que ela está inserida. E aquilo é sobre a experiência dela, né? Então, a gente coloca muita expectativa no outro. Expectativa no cliente, expectativa nos sócios, expectativa no relacionamento de casal, expectativa em relação à família. Só que tudo aquilo que o outro impacta em mim está dizendo muito mais sobre mim do que o outro. Toda pessoa, qual é o ensinamento aqui? Toda pessoa que passa pela sua vida e traz alguma tensão, ela está mostrando algo que precisa ser curado em você. E não quando eu quero mudar o outro. Nossa, a Poliana tá muito ríspida na hora de falar e tudo mais. Eu posso colocar o meu limite dentro disso. Ó, você tem conversado comigo de forma muito ríspida e isso eu não quero. Tudo bem para você? Aí pode ser que você desabe, chore, me conte algo, coloque, ó, ali a gente iniciou uma relação. Agora tem um momento que aquela sua rispidez, se ela não traz para mim esse diálogo, porque percebe, eu entrei num diálogo. Poliana, a forma como você está falando comigo tá muito... Eu não quero que você fale assim comigo. Adultos colocam limites nas relações.
Agora, quando você fala, você é ríspida comigo e eu devolvo com rispidez, ou eu simplesmente deleto você da minha vida, nesse momento não é sobre uma cura em você, é sobre uma cura em mim. Agora, quando eu coloco os limites e eu estou aberta para que se você se transformar dentro disso e você passar a ser uma pessoa, no mínimo, educada comigo, então nós podemos ter um nível de relação. Certo. Posso passar para outra ou você quer responder alguma? Fala outra, depois eu venho para cá ver aqui Então, a outra é sobre como desenvolver autenticidade para criar conexão com o cliente. Porque até numa aula do Paz recentemente, você fez uma dinâmica com relação à autenticidade. E era uma coisa que estava passando despercebido, né? Assim, e aí eu me dei conta de que eu tenho muita dificuldade com isso. Porque eu sempre acho que o outro tá fazendo é melhor. Então, assim, eu sempre dou uma espiadinha no outro e não permito fazer aquilo que tá na minha cabeça. Eu falo, não, isso aqui deve ser, não é bom. Tem que ser do jeito que o outro fez, do jeito que o outro fez, que é bom. Então, no dia a dia, como que eu posso desenvolver essa autenticidade? Eu acho que vem muito da infância, de coisas, né, que sem querer a gente acaba sendo reprimida. E aí a gente vai trazendo isso e nem se dá conta, né? Que não está no comando. Aí eu queria ver como que a gente podia desenvolver isso no dia a dia. É o processo de comparação, né? Sim. Eu começo a me comparar. Sempre que você se compara, você perde. Esse é o ensinamento. Sempre que você se compara, você perde. É muito doido isso, né? Ah, não, tem vezes que eu me comparo e que eu acho melhor. Talvez seja o final da fase de todas as comparações que você fez antes, até que você se tornasse uma pessoa melhor, mas toda vez que você se depara com uma primeira comparação, você perde. Você perde. Então, por que eu vou brigar com uma coisa que eu já sei que vou com esse ponto de, né, com esse ponto de comparação e eu vou perder ali naquela comparação, porque não está no outro, está em mim, né? De novo, está em mim, é o ponto de exigência. Quando eu vou usando a teoria do quem em mim, a teoria do quem em mim, ela vai trazendo muita presença pra gente para a janela de um dia. O que é a janela de um dia? Um dia na nossa vida é um fragmento de uma eternidade, é um fragmento de uma vida. Então, um dia conta tantas coisas importantes sobre a gente, tanto de coisas bonitas que eu venho fazendo, quanto coisas que eu preciso curar em mim, que eu preciso olhar com carinho, né? Que eu preciso ver que aquela sensação que é infantil, eu não preciso dessa sensação hoje. Então, todo o exercício, né, todo ponto, né, que a gente entende que isso aqui me traz uma determinada tensão para fazer, eu começar a experimentar de um lugar diferente, onde eu respeite o meu próprio limite. Então, eu começo a entrar em pontos de experimentação que são leves. Então, para algumas pessoas, fazer uma live sozinho é mais leve do que fazer acompanhado. Para outras pessoas, o acompanhado. Então, entre fazer uma que vai me trazer muita atenção e uma que eu vou conseguir experimentar, eu começar a experimentar movimentos diferentes. Eu entrar nesse ponto, isso, você fala, isso é uma resposta muito simples. É uma resposta muito simples. Mas quando que você começa a conseguir a fazer esses movimentos? Quando dentro de um ponto relacional, nós estamos sendo vistos, acompanhados e incentivados. Por isso que é importante quando a gente se incentiva, quando a gente se relaciona, né, com a dor, com a dificuldade do outro e coloca o outro para fazer esse movimento. Porque assim, ó, tudo que nos separa do outro chama-se dor. Tudo que nos separa das coisas que a gente quer fazer é um ponto de dor, que foi instalado em algum momento. Quando você tira a dor daquela pessoa, quando você sai daquele lugar de dor, você faz aquilo de um lugar mais leve. Então, quando você está ouvindo de outras pessoas um incentivo, um movimento, onde a pessoa não está te julgando, dentro desse contexto, dentro desse lugar, você começa a conseguir fazer as coisas e ver que aquilo não é tão aterrorizante quanto você pensava. É sempre assim, quando eu faço, dou um passinho desse lugar novo que eu tô, já vejo diferente. Já vejo que não foi tão, né? Tão difícil como eu achei que fosse. Porque assim, ó, por que sistemicamente para algumas pessoas fica mais difícil? Porque às vezes você tá fazendo um movimento de empreender
E aquelas pessoas do seu sistema que estão em voltas ou do medo, ou da escassez, ou preferem a segurança do corporativo, você vai buscar apoio em alguém. E quando você vai buscar apoio neles, eles, por amor, eles querem que você se mantenha onde você estava. Então, quando a gente fica... O que Bert Hellinger observou dentro dos sistemas? Que sobreviver... Pertencer, né? Que pertencer era mais importante do que sobreviver. Então, se a minha família toda tem câncer ou desenvolveu diabetes, pertencer, eu vou desenvolver aquela doença porque eu sou igual à minha família. Eu tenho diabetes igual a minha mãe, igual ao meu pai, igual aos meus avós. Olha só, um senso de pertencimento. Então, a diabetes não nasce em mim. Eu desenvolvo hábitos que alimentam a diabetes. Não necessariamente. Hoje a epigenética já prova isso. Que não necessariamente nós estamos carregando aquilo. Há uma predisposição que ela é acionada através de hábitos e comportamentos. Sim. Então, pertencer é mais importante do que sobreviver. Então, todo movimento que a gente faz fora, e vamos pegar o ponto do empreendedorismo, empreender não é uma coisa comum. Empreender não é uma coisa comum. Comum é o quê? Como que a gente veio crescendo na sociedade? Até porque na era industrial isso se fez presente, necessário, trouxe a gente até aqui. Então, a gente não exclui absolutamente nada. Mas esse movimento do empreender, ele tira muita gente dos sistemas. Empreender com autoconhecimento profundo, você começa a se sentir um ET dentro da sua própria família. Então tem gente que desiste porque no lugar de estar ouvindo frases de incentivo da família, está ouvindo que aquilo que aquilo não é seguro. E a família está fazendo isso por amor. Então, quando você vai se juntando a outras pessoas que estão dentro desse novo sistema, e principalmente que tem uma visão sistêmica, porque se eu falar para você, larga a tua família e faz isso daqui, nós estamos ferindo uma ordem. Não. Tem um movimento que a gente faz, aonde eu saio desse movimento da família, porque eu não estou saindo do meu sistema. Eu falo que se você não sai, você abre o sistema. O sistema passa a ter novos, né? Então, nós somos ancestrais em treinamento. Sim. Estou tentando lembrar de quem que eu ouvi essa frase. Foi da professora. Esqueci. Mas eu vou lembrar. Então, nós somos ancestrais em treinamento, entende? Aquilo que você faz diferente vai impactar quem? Os seus filhos. Então, quando você fez um pouco diferente da sua família, mas você está ali, você honra a família... A próxima geração tem os elementos todos do seu sistema, mas aquilo que você fez. Agora, se eu vou repetindo. E olha só, vocês podem fazer esse exercício, ó. Que é o que a gente faz no genograma. Genograma é quando a gente faz tipo a árvore genealógica. Então, eu começo lá, vai. Se você conseguir, começa lá do seu bisavô. Meus bisavós, paterno e materno. Eu vou falar aqui bem simplificado, há toda uma forma para você fazer. Mas você pode, vai lá e faz o sulfite. Seus bisavós, os avós, os nossos pais, nossos tios, primos. Aí você pode fazer, ou você e seus irmãos pode fazer ele bem simples. E começa a ver quais são os padrões emocionais que tem na sua família, ou padrões decisórios. Você vai começar a ver que você pode estar numa família que tem muitos abortos provocados. Você pode ver que tem muitas separações, há muitas separações dentro daquele sistema. Você vai ver padrões de doenças. Nossa, quanto câncer tem na minha família, da minha mãe, do meu pai. Então, você começa a ver ali o que está acontecendo. Casais que não tiveram filhos. Nossa, quantos dos meus primos, assim como eu, nós não tivemos filhos. Entende? Então, há dinâmicas ocultas, né, acontecendo aí. E a nossa ideia aqui não é... Aqui a gente fala das dinâmicas ocultas por trás do seu resultado com foco nos negócios. Certo. A Juliana perguntou, e como saber se empreender é para nós? Ou se para nós seria melhor concurso ou ser CLT? Como descobrir o caminho ideal para cada estilo de personalidade? Não é para um estilo de personalidade, é para o seu coração. O que você quer experimentar neste momento? Então a gente não fala assim, pessoal, o que há de melhor no mundo é empreender. Imagina se todo mundo saísse para empreender. Eu acho que a gente ia ter meio que um caos. E, por exemplo, quem que ia estar fazendo esse belo iPhone que eu estou aqui fazendo? Quem que ia estar fazendo a mesa? Entende? Então, não é um movimento. Então, é muito mais um movimento onde todos nós servimos, de alguma forma. E para onde eu faço essa pergunta, Alê? Pergunta para como você quer experimentar a sua vida hoje. Eu tenho uma mensagem a levar. Aquilo que eu crio, que é só porque eu não estou feliz como CLT, e eu tô vendo um monte de gente na internet falar que tá fazendo milhões, isso não tem força nenhuma.
Então você fica onde você tá, porque não é assim que funciona isso, esse mundo não existe, né? Agora, eu tenho uma mensagem que ela canta no meu coração, ela tá aqui, e eu sonho com isso, eu sinto isso, e ela vem do seu coração, aí você vai fazer o movimento. Não existe esse movimento, vamos convencer as pessoas seletistas a virem para o mundo do empreendedorismo. Não, nada disso. Vamos contribuir com as pessoas que algo já cantou no coração delas para que elas façam esse movimento. Ali, esse movimento ele pode acontecer de tanto eu estar vendo empreendedores? Claro que pode. Se você entrar no campo do empreendedorismo, você começa a ver o estilo de vida, o que está acontecendo, tudo que essas pessoas estão ganhando, você pode ser contagiada por isso, para fazer. Então, não é uma coisa qual é o limite da personalidade que eu vou fazer. É muito maior. Porque é um servir, né? Quando a gente fala de empreender, eu tenho uma solução prática e alguém tem aquele problema. Então, eu consigo servir com aquilo e aí eu vou passar por várias transformações, porque aí agora eu passo eu mesma a cuidar do meu dinheiro, a fazer a gestão da minha empresa, vários desafios estão acontecendo. Mais ou menos assim, Ju, em linhas gerais. Aí, se você fica acompanhando aqui, talvez você vai ser picada pelo bichinho do empreendedorismo. Mas ele é de dentro para fora, entende? Eu não consigo jogar isso aí para você. A gente joga isso. E aí Nossa, isso... Muitas pessoas chegam até mim e elas falam, nossa, eu ouvi algo que você falou e aquilo para mim... A pessoa usa o termo. Aquilo para mim foi como um chamado. Aí a pessoa vem até um movimento de fazer uma constelação, a pessoa vem para o paz, né? Algo acontece assim. Aqui tem mais um aqui. Quando não saber o que fazer e para onde ir, o ideal é silenciar e se escutar. Seu eu superior sempre te guia. E lindamente, como a Lê falou, através do coração você vai sentir qual é o caminho. Muito bonito. É isso mesmo. A gente vai indo, né, quando a gente vai aprendendo, porque quando você está perto de alguém que trabalha a visão sistêmica, né, que trabalha toda essa coisa do relacionamento, do sistêmico, né, que é o maior das constelações, né, a constelação é uma intervenção, mas Bert trouxe o quê? Trouxe uma filosofia sistêmica, né, trouxe uma inteligência sistêmica para a gente poder, uma forma da gente poder olhar e se relacionar. Só que olha só, são 3 consciências. Há uma consciência individual, que é a consciência da Poliana, a consciência da Alessandra. Os nossos valores, crenças que foram sendo colocados a gente ao longo da nossa vida e aqueles que a gente veio mudando. Veio as nossas próprias experiências. Isso é uma consciência individual. Ela é muito limitada, inclusive. Porque a gente começa, julga, olha as coisas, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Depois eu vou ter uma consciência familiar, que ajudou a colocar as minhas crenças, os meus valores, e é um campo maior, é uma consciência aonde está sempre unindo o grupo. O grupo está sempre todo muito parecidão, né? Por quê? Porque lá atrás, no tempo dos primórdios, e foi o que Bert observou quando ele começa o trabalho como missionário dentro das tribos Zulus, ele foi vendo o que preservou a espécie. Então, o que preservou a espécie até aqui foi fazer esse movimento de grupo, aonde se seguiam 3 leis, que é as 3 leis que a gente olha até hoje. A lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, ele percebeu que o que preservou, né, todo esse movimento foi isso. Então, aqui é uma consciência que a gente não está vendo ela, mas ela está trabalhando, ela está sempre mantendo. Por isso que, às vezes, para uma pessoa que está numa família de muita escassez ou uma família de muitos seletistas, e ela quer empreender, para ela é um ponto mais desafiador. Mas tem como fazer isso. E a terceira consciência, que ele chamou de consciência espiritual. Então, essa consciência espiritual, ela é maior que as outras 2. A gente começa a ir além. Então, sim, eu tomo decisões. Sim, eu qualifico as minhas crenças. Sim, eu aprendo com a vida. Porque você não é a sua mente. A gente não é a nossa mente. Por exemplo, né, uma coisa que é muito forte, é o que eu vou falar. Então, por exemplo, morre um parente. Um parente se foi. Ele se foi. Nenhuma pessoa sai daqui da Terra que não tenha decidido sair. Então, chegar e sair é uma decisão dessa pessoa. E a gente sofre. Poxa, meu pai que se foi, como é que eu não vou? Só que eu tô sofrendo por mim. Aquela pessoa tem aquele livre-arbítrio. E a gente querer entender... Desligo aqui. Pra gente querer entender aqui numa live. Isso é uma coisa muito grande, muito complexa. Mas a gente vai chegando nesse entendimento. Quando eu consigo ver que aquela é a história daquela pessoa, do meu pai, que era um parceiro de jornada de vida, e que ele se desliga porque ele tem a própria história dele, e agora eu tenho que ficar com a minha história, isso é uma consciência espiritual, é uma consciência muito mais alta.
de que a vida ela não é só essa janelinha entre o acidente de nascer e morrer. Tem muita coisa que já aconteceu antes e tem muita coisa que vai acontecer depois. Agora, essa janelinha de vida aqui, como que eu estou experimentando todos esses sistemas? Então, Bert, de uma forma muito mais leve do que como eu estou falando aqui, como eu estou trazendo aqui, ele traz esse ponto de experimentação. Acho que a gente já pode encerrar, né? Senão fica muita informação, a minha bateria já está até acabando. Cara, incrível. Olha, como é que você se sentiu? Conta um pouquinho pra gente antes da gente. Antes deixa eu dar um recado. Então, se você não está inscrito, tem a minissérie Empreendedorismo Sistêmico, Empreender é um Jogo de Adultos. Está no link da minha bio. Você pode ir lá e fazer a inscrição. De quando ela vai começar, e eu também estou informando aqui nos stories, no feed. Eu quero muito vocês pertinho lá dentro dessa semana. E pode, fala aí como é o que você leva daqui hoje. Deixa o seu Instagram aí, porque nós duas somos mentora de negócio por meio da visão sistêmica. Então, por favor. Sim, eu tô no estágio menor, mas estou aqui, né? Então, para mim foi libertador, porque eu me sinto com vontade de fazer outra live. Parece que eu quebrei uma barreira, sabe? Foi bem isso mesmo, quebrou uma barreira. Agora, né, vamos continuar. Então, e foi muito bom, Ale. Obrigada. Gostoso, né? Você viu? É só o entrar no campo. Você tá aqui, eu falei um monte, você fez, né? Mas é o estar no campo que vai fazer. Eu tô vendo a Andressa aqui, daqui a pouquinho vão começar, acho que mais 1 ou 2 semanas, vão começar as lives com a turma 2. Aí vem a galera da turma 2 aqui pra gente passar por essa experiência juntos. Pessoal, foi incrível. Deixa o teu Instagram aí. Apesar que se vocês clicarem aqui em cima, vocês já conseguem seguir nós duas. Se alguém não tá seguindo, vocês conseguem seguir nós duas e chegar pertinho do nosso conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha sido inspiração, né? Não só para as coisas que você aprende, mas também para se inspirar, porque nós estamos na mesma jornada, né? Sim. É o mesmo caminho que a gente tá seguindo aqui. Feliz, a gente chegou a bater 180 pessoas, estamos com 150 agora. Então, muito incrível. Vocês colocaram muitas coisas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixinha de perguntas. Se você colocou alguma pergunta, só que tem o espaço lá para você colocar, né? Coloque em uma só. Se ficou alguma pergunta aqui e você quer que eu responda para você, coloca aqui hoje mesmo. Eu vou responder essa pergunta aqui para você. Estou muito feliz de estar seguindo com vocês aqui, essas interações, né? Saber que tudo que eu estou estudando, que tudo que eu estou vivendo, que tudo que eu estou experimentando, que todas as dores que eu estou atravessando, tem alguns processos meus que têm sido bastante difíceis, mas quando eu vejo aqui, sabe, essa quantidade de interação, esse movimento, daí eu percebo que vale a pena. E acredito que a Poliana esteja vivenciando, né, movimentos assim também. Sim. Então, não é por mim, é por nós, né? Tudo que eu quero agradecer também todo mundo ter ficado até aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você, estar aqui com todo mundo. Muito obrigada. Então, beijo grande no coração de todos vocês e vejo vocês logo mais. Quinta-feira, às 11 horas, YouTube. Beijo, beijo. Tchau, tchau.